Olá, amados. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho por mais essa linda manhã, esta manhã de sábado que o Senhor nos dá este privilégio de estarmos novamente aqui para compartilharmos mais um devocional, mais uma palavra maravilhosa do Senhor para os nossos corações, mais uma revelação poderosa. E o nosso título de hoje é Uma Fé Crescente. E a palavra está aqui em Mateus 17, 20, que fala, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Mateus 17, 20. A fé, queridos, a fé é tudo. Quando nós temos fé, nós temos tudo, né? A fé é um verdadeiro milagre do Senhor, porque através da fé que nós vivemos o impossível, é através de alimentarmos a nossa fé que nós alcançamos o sobrenatural do Senhor. E nós somos curados, restaurados, renovados, tanto no corpo físico quanto na alma, né? Quanto no espírito. E queridos, a nossa fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais nós nos alimentamos, quanto mais nós ouvimos, mais a nossa fé cresce, né? E a palavra do Senhor é algo poderoso, transformador, renovador. E nós devemos, queridos, nos alimentar cada dia mais da palavra do Senhor para aumentarmos cada dia mais a nossa fé. Querido, a fé nos leva a acreditar em Deus, que nos leva a viver milagres grandiosos de cura no nosso corpo, como já vivi muitos milagres. Quando bebezinha, ainda fui curada bebezinha ainda com 2 meses de idade, fui curada de epilepsia. Eu já nasci com os bracinhos repuxando, minha mãe contava que eu tinha um problema de nervo terrível. E quando eu cresci um pouquinho, os médicos colocaram aqueles eletrodos aqui na cabecinha, que ainda eu era muito pequenininha, as veias eram muito fininhas, não dava para fazer o exame logo que eu nasci, então esperaram eu crescer um pouquinho, fizeram o exame, constataram que eu teria ataques epiléticos por toda a minha vida, mas minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, de muita oração, e ela orou, e ela determinou, e ela não aceitou aquilo na minha vida. E para a glória de Deus eu fui curada, né? Minha mãe disse que os médicos passaram um Gadernal para mim. Com 2 meses de idade eu tomava não sei quantos ml de Gadernal. E os médicos diziam que eu ia dormir a noite inteira, mas eu só chorava a noite inteira. E minha mãe falou, não, eu não aceito. Minha filha não está ficando bem com essa medicação, eu não aceito essa enfermidade. E para a glória de Deus eu fui curada e nunca, para a glória do Senhor Jesus, precisei tomar nenhum remédio, fui 100% curada. Então Deus é maravilhoso, Deus é o Deus que faz milagres, né, de doenças e enfermidades que a medicina desengana, que a medicina fala que não tem jeito, que não tem como. O Senhor nos dá a cura, como o Senhor curou o meu emocional, já há 13 anos fazendo tratamentos. Os médicos também falaram que não tinha jeito, que não tinha mais o que fazer, que não tinha remédio que curasse aquele meu problema de retocolite, uma inflamação, uma infecção que vinha do esôfago até o reto. Então, queridos, o Senhor me curou no momento mais improvável, como já contei isso no testemunho, também curou a minha irmã, 15 anos de depressão, e as pessoas disseram, não pode tirar, né, o remédio, tem que ir desmamando, enfim. Quando eu falo isso, eu parece que estou incentivando as pessoas a pararem de tomar os remédios, mas a fé, queridos, a fé move montanhas mesmo, a fé cura. O Senhor nos curou, né? A minha irmã me curou. E essa minha irmã, que ontem eu estava falando da situação dela, né? Desse problema mental, que é físico e espiritual também. O Senhor pode
fazer um milagre grande na vida da minha irmã. Eu não tenho dúvida que o Senhor pode curá-la. Mas ela mesma declara com a boca dela que talvez Deus tenha deixado ela nessa condição para ela não perder a salvação. Depois eu vou contar um pouquinho sobre essa questão, a oração que minha mãe fez a respeito da vida da minha irmã. Se eu for falar tudo aqui não vai dar tempo. Mas eu sei que a oração de uma mãe tem muito valor. Minha mãe orou a Deus que o Senhor não permitisse que ela sepultasse nenhum filho, porque essa dor ela não suportaria. E o Senhor não permitiu que a minha mãe soubesse do meu irmão. Eles ficaram internados no mesmo período. Minha mãe não soube que meu irmão estava internado. Meu irmão faleceu 12 dias antes da minha mãe e ela partiu sem saber que meu irmão posso fazer cálculo jurídico mais rápido e mais fácil? Então, queridos... mais clientes na advocacia? Desculpa. Então, meus amados, a oração de uma mãe tem muito valor, tem muito peso, né? No mundo espiritual, e depois eu entro nessa parte para contar um pouco sobre essa condição da minha irmã. Mas o Senhor é um Deus que faz milagre, que muda a sorte, que muda as condições. A palavra do Senhor liberta, transforma, renova. E o maior milagre que nós vivemos, né, quando nós estamos 100% conectados com Cristo, é o milagre da salvação, porque a certeza da salvação nos traz alívio, nos traz segurança, nos traz tranquilidade, quando nós estamos certos de que nós temos a eternidade, né? Que nós estamos caminhando com Cristo e vamos alcançar assim a eternidade. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Já viu aquele louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Muitas coisas na nossa vida, né, no nosso físico, o Senhor cura. Outras pessoas estão com uma enfermidade, ainda não viveram esse milagre. Mas se alegre, queridos, com o milagre da salvação, descansa no Senhor. Fique tranquilo, né? Não deixe o inimigo roubar sua mente com preocupações, com desgosto, com aflições, com desânimo, com tristeza, com pensamentos negativos. Firme seu pensamento em Cristo, né? Pegue o escudo da fé. Ontem o devocional estava falando sobre essa armadura de Efésios, né? E Efésios 6,16 fala do escudo da fé. Então, tenha um escudo da fé em mãos e seja protegido de todos os dardos inflamados do inimigo, em nome de Jesus. E a nossa leitura diz assim, olha: os milagres de Jesus registrados na Bíblia desafiam as leis da lógica e a ciência humana. Água transformada em vinho, pães multiplicados, cegos e paralíticos curados e até a ressurreição. Esses eventos, à luz da compreensão humana, são considerados impossíveis. As tentativas de explicação dentro dos limites lógicos e científicos são frustradas, revelando que, para Deus, os limites do impossível, que tantas vezes nos aprisionam, são facilmente rompidos. No texto que lemos, Jesus usa uma incrível comparação de fé com um grão de mostarda, que apesar de inicialmente ser muito pequena, cresce e se torna uma árvore imensa. Isso nos ensina que nossa fé deve estar em constante crescimento e desenvolvimento, até chegar ao ponto de, como Jesus disse, nada ser impossível para nós. Deus Pai nos convida a remover as cortinas de nossos olhos, ultrapassando o campo das possibilidades humanas, onde a fé em Deus nos permite testemunhar o impossível tornando-se real diante de nossos olhos. As circunstâncias contrárias, quando associadas à fé, são o terreno ideal para o milagre se manifestar em nossa vida, transformando qualquer realidade, seja qual for a condição atual da sua vida. Ainda que possa parecer sem solução, saiba que o impossível pode se concretizar, tornando o seu milagre em realidade. A partir de hoje, quero que saiba que Deus Pai está cuidando de você,
e por isso não tenha medo, pois tudo é possível ao que crê. A nossa frase do dia diz assim: não há limites para um Deus que tudo pode. E Deus pode mesmo todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor. A nossa palavra-chave é fé, né? E aí, em João 1,4, né, que fala que nós vencemos o mundo e as aflições e todas as coisas através da nossa fé. E vamos ler aqui então, João 5,4 fala assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé, que é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Porque vou ler de novo aqui, estou numa posição um pouquinho ruim, mas vamos ler aqui de novo. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, querido, com a fé, nós vencemos o mundo, vencemos todas as aflições, né? A fé é algo sobrenatural que só de nós termos fé já é um milagre, né? Porque tantas pessoas querem ter fé, querem acreditar na palavra do Senhor, querem viver esses milagres, mas estão aprisionadas, as mentes estão roubadas, as vistas estão, né, com escamas, não conseguem enxergar, não conseguem sentir. Eu conheço muitas pessoas que mesmo ouvindo um testemunho do jeito que Deus formou esse testemunho da partida do meu irmão e da minha mãe, baseado na palavra de João 10, 9, 11, que Jesus é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Mesmo o Senhor mostrando dias, horário que o Senhor levaria, cumprindo com tudo que mostrou, né? Fazendo acontecer do jeitinho que Ele falou. Mesmo assim, tem pessoas que querem acreditar. A pessoa fala para mim: eu queria muito acreditar. Eu vi de perto, mas eu não consigo. E olha que triste, queridos. Então, nós acreditarmos, nós temos a certeza, né, que essa palavra é viva, que essa palavra é eficaz. Vivermos os milagres que tem nessa palavra é um privilégio hoje, é um milagre de Deus em nossas vidas. Então, valorize, queridos, valorize esse sentimento, né, que Deus colocou em nossos corações, de acreditar, de ouvir a palavra, de absorver, de colocar em prática, de ter, né, o privilégio de recebermos a salvação, que é o maior milagre. Nós vamos fazer uma oração, né? Em Efésios, como eu estava dizendo, Efésios 6,16 fala da armadura, né, da fé. E nós vamos pedir nesta manhã que o Senhor possa nos revestir com toda a armadura, com o capacete, com a couraça, com o cinto, né, com o sapatinho do Evangelho da Paz, com o escudo, com a espada. Em nome de Jesus, vamos orar pedindo que o Senhor possa nessa manhã nos revestir com essa armadura. E revestir, querido, ó, essa roupa que eu tô aqui vestida, né? Estou vestida com essa roupa, mas a armadura do Senhor nos reveste e nos blinda. Então vamos orar e vamos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos conceda hoje essa armadura, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai, neste momento, Jesus, nós nos prostramos, Senhor, em Teus pés, para pedir, Jesus, que o Senhor nos revista com a sua armadura, Pai. A armadura de Efésios 6, do 10 ao 20. Ah, Senhor Jesus amado, coloca em nossa cabeça o capacete da salvação, Pai. Esse capacete, Deus, que blinda a nossa mente, Senhor, de ataques, Pai amados, malignos. Coloca, Senhor, em nosso corpo, Pai, a couraça, Senhor, da justiça.
Ah, Pai amado, essa coraça, Senhor Jesus, que nos torna íntegros, retos e nos faz andarmos, Pai, com boa conduta. Ah, Senhor, essa coraça, Jesus, protege o nosso coração de sermos, Senhor Jesus, corrompidos, Pai. Também, Senhor Jesus, dai-nos, Pai, o cinto, Senhor. O cinto, Senhor Jesus amado, que prende, ó Pai, essa armadura, tanto em cima quanto embaixo. E esse cinto, Senhor, da verdade, impedindo, Senhor Jesus, que nós nos corrompamos, impedindo, Senhor Jesus, que o nosso coração seja corrompido, Pai, com engano, Deus. Senhor Jesus, sabemos quando estamos vestidos, Deus, com a coraça, Senhor, nosso coração, que é o centro, Senhor Jesus, de todos os sentimentos, Pai. Ele é, Senhor Jesus amado, protegido, Deus, de todo engano. Senhor Jesus amado, que possamos estar vestidos com essa coraça, com esse cinto, Pai. Deus querido, coloque em nossas mãos, Pai, a espada do Teu Espírito, que é a Tua palavra. Pois a espada, Senhor Jesus, nos faz, Deus amado, ter a verdade do Senhor, a verdade da palavra. Senhor Jesus, que nos confronta, mas que também nos traz alívio. Essa palavra, Senhor Jesus, poderosa, viva e eficaz. Deus amado, que possamos ter em nossas outras mãos, Senhor, o escudo da fé, Pai. O escudo da fé, Senhor, que nos protege. Nos protege de dardos inflamados do inimigo, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos estar seguros e protegidos por Ti. Com a espada, Senhor, para guerrear, com o escudo, Senhor, para nos proteger. Que possamos também, Deus, calçar os sapatos, Senhor Jesus, do Seu Evangelho, do Evangelho da paz, Deus. Que quando nós estamos calçados, Senhor, com esses sapatos, nós, Senhor Jesus, não enfrentamos, Senhor, toda a violência, Senhor Jesus, de uma maneira em que ela é transformada em paz. De uma maneira, Senhor Jesus, que ela é transformada em perdão. De uma maneira, Senhor Jesus, que nós somos pacificadores, Pai, quando estamos calçados com esses sapatos, Senhor Jesus, das boas novas do Evangelho de paz. Que em nome de Jesus possamos estar, Senhor, revestidos com a Sua armadura. Senhor Jesus, dos pés à cabeça, revestidos e protegidos, Senhor. Cheios da autoridade, cheios de fé, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Com a nossa mente blindada para que nenhum mau pensamento, nenhum mau sentimento nos alcance, Senhor. Com o nosso coração protegido de enganos. E com os nossos pés, Senhor Jesus, somente